Fala galera, estamos de volta com mais um episódio do Movimento Cast, depois de umas férias. Esse ano de 2026 vamos trazer de novo muito assunto importante relacionado ao movimento e à saúde. Eu sou Camila, sou a host aqui do Movimento Cast. Eu sou o José Geraldo, o outro host. E, gente, feliz 2026 para todos nós. Muita saúde, muita paz. Muito movimento. Muito movimento, perfeito. E hoje, eu não sei se eu posso falar que eu tenho o prazer ou o desprazer, né? Mas a gente tem aqui conosco hoje um convidado muito, muito especial. E para mim, de forma mais especial ainda, porque é literalmente um amigo de infância, né? E não está aqui porque é amigo, não. Não, na verdade ele está passando necessidade, ele está com dificuldade e tal, e por isso a gente traz para cá. Precisa deixar ele aparecer um pouco. Mas brincadeiras à parte, é um amigo do coração, de infância mesmo, literalmente de infância. Mas ele tem uma competência absurda. Ele é um professor de educação física, professor doutor Cássio Mascarenhas Robert Pires, né? Obrigado pela presença, Cássio. Obrigado mesmo. É um enorme prazer poder discutir com você os assuntos relacionados ao movimento. Obrigado. Prazer enorme o meu estar aqui. A gente já vem tentando, né, esse bate-papo. Você fica me enrolando. Não, era mais fácil trazer o presidente para o nosso podcast do que o Cássio. Faz tempo que a gente está tentando. E aí agora deu certo, felizmente. Agradeço a oportunidade, bom demais, né? A gente poder ter essa oportunidade. Em outras vezes a gente deu alguma coisa, fez, né, uma palestra, alguma coisa juntos aí. Mas poder participar aqui com vocês é um prazer enorme. Vamos conversar bastante sobre movimento, né? E movimento para o idoso, é isso? Exatamente. Ô Cássio, então faz primeiro uma apresentação sua, né? Um pouco do que você faz, da sua trajetória, só para o pessoal, para a gente poder contextualizar, né, o porquê você está aqui, né? Tirando as dificuldades financeiras, né? Olha só, eu sou professor de educação física, né? Sou formado em educação física já, nem me lembro quanto tempo, formei em 1990, já faz um bom tempo. Né? Faz 36, eu formei em 91. Quase nada, né? Quase nada. Então já parte da trajetória é isso. Aí depois que eu era jogador de voleibol, e é daí que também vem, né, a nossa infância. Eu era bem mais jogador que o Zé Geraldo, que vai ser difícil eu chamar ele de Zé Geraldo, né? Mas sabe, pode chamar de Sapo. Era bem mais jogador que ele. Você jogou em São Paulo, jogou no Pinheiros? Não jogou. Então ele não jogou, né, e tal. Na verdade, a história que ele fala é que só faltava 5 centímetros para ele ser um bom jogador. 5 centímetros. Você foi seleção paulista? Fui infante juvenil. Só faltavam 5 centímetros em voleibol para ele ser jogador. Até parece. Mas eu me formei em educação física e aí, até por conta dessa história, né, com voleibol, fui inicialmente trabalhar com voleibol, né? Fui técnico de algumas equipes de iniciação desportiva lá em Araraquara, né? Da antiga CCE e depois Fundo Esporte. E ao mesmo tempo eu comecei a partir daí também a fazer a minha pós-graduação, né? Não por acaso fui fazer pós-graduação em voleibol, né? Que era treinamento físico com ênfase no voleibol. E depois fiz uma segunda pós-graduação lato sensu também na área do treinamento, porque queria trabalhar com treinamento. Foi nessa época, início dos anos 90, que a gente deu uma encorpada, né, no projeto voleibol. A Araraquara sempre foi muito forte em voleibol. E aí nós montamos aquela equipe adulta que foi, e que o Sapo era um dos jogadores, era eminentemente araraquarense aquela equipe, com alguns enxertos, né, de alguns atletas que nós trouxemos. E aí começou o voleibol ali, que depois virou o Lupo Náutico, né? Dessa equipe eu era o preparador físico. Então eu me preparei ali para isso. E tive uma trajetória aí que foi até ano 2000 que eu fiquei como preparador físico dessa equipe. Nesse período eu comecei a fazer meu mestrado na área da fisiologia, com ênfase em fisiologia do exercício. Sempre quis isso, era meu sonho, né? A carreira acadêmica. Fiz o meu mestrado em 96, eu comecei, defendi o meu mestrado em 2000, em fisiologia do exercício. Atuo, né, já desde 96, esse ano faço 30 anos também como docente de nível superior. E começou aí, em 96, eu entrei na Moura Lacerda, em Jaboticabal,
E agora já são 30 anos aí, dei aula em mais de 15 universidades, em cursos de graduação, pós-graduação. E depois disso fui fazer meu doutorado. E fiz o meu doutorado lá na Federal também em Fisiologia, na Fisiologia do Exercício, só não terminei. Eu só não defendi esse doutorado, mas eu julgo que eu sou doutor em Fisiologia. E depois fiz um outro doutorado, né, para ter o título, que foi o doutorado em Ciências Nutricionais, na Unesp, lá em Araraquara. Então, oficialmente, eu sou doutor em Ciências Nutricionais. Entendi, mas oficialmente, né, doutor em Ciências Nutricionais. Mas eu me julgo doutor em Fisiologia e Fisiologia do Exercício. E aí, nesse meio tempo, né, comecei a trabalhar mais. E é engraçado, porque começou também numa relação com o Zé, né, com o Sapo. Foi quando você, em 2003, ou 2 ou 3, me convidou para escrever um capítulo, lembra? Em 2000, o livro foi publicado em 2003. Eu fui dar uma aula na sua disciplina da fisioterapia e fui falar sobre idoso. A disciplina era geriatria, né? Sim. E eu não estudava muito isso. Minha área era treinamento, meu negócio era treinamento, era alta performance. E foi um primeiro momento ali, né, que eu tive um contato com algo diferente do esporte em si, e fui estudar mais isso, e dali comecei a me encantar por conta dessa palestra. E ali começou uma nova linha, né, de interesse, de pesquisa. E a partir dali, 2002, foi por aí isso, né, 2001, 2002, eu comecei a trabalhar mais diretamente com o exercício voltado para os grupos que exigem cuidados especiais. Começou porque o Cássio tem o capítulo do livro, do nosso livro. É o melhor capítulo. Eu adoro fisiologia, então eu sou suspeita. Foi aí que começou, por conta dessa disciplina, depois ele me convidou, né, para escrever, e aí eu fui estudando, fui me apaixonando por isso. E a partir daí, desde 2003, 2004, é que nós desenvolvemos também no nosso grupo uma linha de pesquisa com exercício no idoso e também nos doentes crônicos, né? No meio disso eu acabei fazendo muita coisa com exercício para diabetes, crônica também. Exercício para diabético, para hipertenso, para cardiopata e tal. E aí mais recentemente meio estudando cada vez mais isso, né? Com todas as possibilidades de adoção do exercício na prevenção e, acima de tudo, também no tratamento dessas doenças, até envolvendo câncer e por aí vai. Então, essa é a minha trajetória aí, né? No meio disso, em 2017, fundei a empresa, a Bradon, né, e nós temos hoje tínhamos, né, até o ano passado, 2 centros de treinamento, hoje temos um voltados estritamente para o atendimento desses grupos. Aí eu criei um sistema, um método de treinamento voltado essencialmente para esses públicos. Então, os grupos parte especiais. Disso para os grupos idosos, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, pacientes oncológicos, DPOCs. Nós temos aí praticamente todos os alunos que nós temos, hoje a unidade nossa fica em Ribeirão Preto, de todos os alunos que nós temos, 70% a 80% são doentes crônicos. Ai, que legal. E é muito incomum isso, né? Porque todo o sistema, toda a sistemática é voltada para isso. Né? Que interessante. Dá para a gente pensar, você que está assistindo, muitas vezes você olha e fala assim, nossa, essa pessoa é um doente crônico. Ele não pode fazer exercício, ou ele não pode ir para uma academia fazer um treinamento. Ele deve, na verdade, né? A gente vai ver isso aqui. Ele deve. Muito mais do que qualquer garoto de 20 anos, absolutamente saudável. Quem mais precisa, boa parte das vezes, é o pai dele ou o avô dele que estão doentes crônicos, né? No mínimo aí, 50% da população brasileira acima de 50 anos de idade tem síndrome metabólica, que envolve a obesidade, o pré-diabetes, ou diabetes, hipertensão. Se 50% da população acima de 50, 55 anos tem. Né? Então, de cada 10 filhos de 20 anos, 3, 4, 5 pais aí estão doentes. E alguns nem sabem. Não faz a menor ideia. Alguns nem sabem que estão doentes. Eu falo que eu sou suspeita. Eu conheci o Cássio, ele foi meu professor de uma pós-graduação onde você era coordenador para grupos especiais. E foi lá que me despertou também. Eu já tinha feito na graduação, eu já gostava dessa parte de geriatria, mas lá você me chamou muito pro diabético. Eu sou apaixonada por diabético. E tanto é que o mestrado, eu entrei, né, no mestrado com um projeto de diabetes e acabou desandando e ficando só com idosos mesmo.
Mas E até mesmo porque você tem o diabetes na família. Era uma questão até pessoal, né? E é muito legal você ver, eu que já tive a experiência de fazer aula, de ter aula com o professor Cássio, colocar um diabético num aparelho de musculação, que normalmente nas academias, você vai numa academia, ele vem lá pro professor de educação física, eu sou diabético, ele mandou, mas morrendo de medo. E o professor de educação física, na maioria das vezes, pega a fichinha, dá o mesmo treino igual e não sabe nem o que é, às vezes, o diabetes, né? E o Cássio colocar ele numa aula de musculação e ao mesmo tempo ir medindo, monitorando, e você vê daí um mês gente parando de tomar remédio. É fantástico, fantástico. E é essa a tônica. E de todas as doenças crônicas, a relação delas com o exercício, muito provavelmente a que mais me encanta é justamente o diabetes. A hipertensão também, a gente tem uns resultados fantásticos, mas o diabetes é uma coisa assim, a experiência toda que nós tivemos, né, já desde 2005, que nós estamos aí atuando mais diretamente com diabéticos, até porque infelizmente tem muito e tem cada vez mais. Né? Uma pena. E cada vez mais jovens. Pelo próprio processo de envelhecimento. Exatamente, eu ia falar isso, cada vez mais pré-diabéticos, crianças, adolescentes. Então, eu ia chamar a atenção para o seguinte, então vamos conversar um pouquinho sobre essas alterações do processo de envelhecimento. Fala um pouquinho sobre o processo de envelhecimento em si, talvez um pouco de epidemiologia, só para contextualizar. E o que está acontecendo com a gente que tem 30 e poucos anos, a gente não está vivendo isso ainda. De carreira, né? De carreira. Não, nem de carreira, já passei dos poucos, já estou no 30 e muitos. O que vai acontecendo com o nosso corpo à medida que nós vamos envelhecendo? É ruim envelhecer? Bacana. Boa pergunta. Todo mundo quer, né? Eu sempre digo isso. Envelhecer todo mundo quer, porque a gente quer viver cada vez mais. Então esse é um processo natural, né? A gente começa a envelhecer a partir do momento que nasce, né? Do dia que nasce nós estamos envelhecendo. Mas a gente passa ali pelo processo natural de crescimento, desenvolvimento, em que nós vamos crescendo, né? Do ponto de vista de estatura e tal. E o desenvolvimento, que é o que nós denominamos do conjunto de mudanças que vão acontecendo no organismo do ponto de vista do funcionamento dele. Isso é desenvolvimento. Na infância, até a adolescência, início da idade adulta, esse processo de desenvolvimento ele se dá fundamentalmente como uma espécie de uma qualificação do funcionamento de cada órgão e sistema e, a partir daí, de qualificação do funcionamento do organismo como um todo. Tanto que nós vamos melhorando o nosso desempenho físico, motor. Um indivíduo com 18, 20 anos de idade, ele tem um desempenho físico melhor do que alguém com 10. Porque o organismo vem desenvolvendo, vem mudando e vem se qualificando. E aí nós atingimos, por volta de 20 a 25, 27, 30 anos de idade, nós atingimos o nosso auge funcional. Esse é o momento em que todos os órgãos e sistemas estão no seu melhor momento de funcionamento. E, consequentemente, o organismo como um todo está no seu auge funcional. Eu estou aí. Não por acaso, Vocês não. A vida atlética, normalmente o auge atlético para a maioria das modalidades, com raras exceções, o auge atlético se dá entre 25 a 30, 32 anos de idade. Porque esse é o auge de funcionamento do organismo como um todo. A partir de mais ou menos 30, 35 anos de idade, nós começamos a experimentar e passar por um processo que é um processo também natural de desqualificação do funcionamento, de degeneração. Nós vamos começando a ter, a partir daí, um conjunto de alterações funcionais que são decorrentes, né, desse processo de envelhecimento, mas que vão determinando progressivamente uma perda. Né? Então eu chamo isso de uma perda gradual e progressiva da capacidade funcional. Cada um dos órgãos e sistemas vai perdendo qualidade no funcionamento. E na medida em que isso vai acontecendo, a capacidade funcional geral, quer dizer, o nível de funcionamento do organismo como um todo, também vai sendo perdido. E isso a gente percebe quando começa a ter cada vez mais, a partir de 30 e poucos, 40 anos, e de forma cada vez mais marcante, nós vamos experimentando dificuldade para realizar uma série de tarefas, inicialmente tarefas físicas e mais lá na frente, até algumas tarefas cognitivas,
Por isso todo mundo reclama, o idoso não esquece tudo, eu não lembro de mais nada, eu tenho isso. Isso é degeneração funcional. Se eu começar antes, quando eu era jovem, eu subia essa escada aqui, agora eu já canso mais. Isso é degeneração funcional. Então é isso que caracteriza fundamentalmente o processo de envelhecimento. Uma perda funcional e que vai mexendo com a minha capacidade de trabalho em todos os âmbitos, em todos os domínios. Trabalho motor, trabalho cognitivo, normalmente mais para frente, e a partir daí o trabalho afetivo e tal. Não é incomum mais idosos terem problemas com depressão, é muito comum, e isso é degeneração funcional. E isso acontece com todo mundo, é um processo natural de envelhecimento. E isso acontece com todo mundo. Esse é um conceito, né, de senescência. São os processos fisiológicos que acontecem no organismo e que vão determinando esse conjunto de perdas. Por isso eu sempre digo... A senescência é aquilo que é físico, a gente chama de fisiológico, é normal. Vai acontecer com todos nós, sem exceção. Sem exceção. Nós não fugimos dela. Que morra antes. Que aconteça a morte antes. E o outro é a senilidade. É o indivíduo envelhecer, né, experimentar essas alterações, mas também, a partir daí, ser vítima de algumas doenças que são aquelas, inclusive, muito típicas do processo de envelhecimento e que são muito mais presentes, que têm uma prevalência muito maior a partir da meia para a terceira idade. 70% a 80% dos idosos no Brasil são hipertensos. Você não tem nem 20% da população jovem hipertensa, mas 70% a 80% dos idosos são hipertensos. Quer dizer, a gente olha para isso principalmente nas idosas, né? A prevalência aí de hipertensão em mulheres acima de 70 anos é em torno de 80%. Nossa, é Quer dizer, altíssimo. de cada 10 idosas com 65 ou mais, 70 anos, 8 têm hipertensão. E algumas, né, já um quadro de hipertensão mais avançado. Assim como o diabetes ou pré-diabetes. A partir dos 50 anos de idade, nós já temos algo em torno de 50% da população. Em torno de 60% a 70% da população idosa, acima de 60, 65 anos de idade, também tem pré-diabetes ou diabetes. Portanto, de cada 10 idosos, 7 deles têm uma associação de diabetes ou pré-diabetes com hipertensão arterial. E isso é terrível. É um combozinho que vem acompanhando. Exatamente. E uma das outras características principais do processo de envelhecimento e que vai levando a uma predisposição cada vez maior para a manifestação dessas doenças, como diabetes, hipertensão, doenças crônicas, é o processo de inflamação sistêmica. É muito comum o idoso ter uma concentração alta de citocinas pró-inflamatórias. Interleucina 6, TNF-alfa. E eu costumo dizer assim, nós vamos falar mais um pouquinho disso já, mas tem questões que têm que ser marcantes. Um dos fatores, Dele ter mais dor? que caracteriza a presença de dor crônica nesses indivíduos. Exatamente. O aumento das citocinas pró-inflamatórias. A gente chama isso de tempestade de citocinas. Isso é muito típico do envelhecimento. Agora, o quanto cada um vai ter? Aí entra o conjunto de hábitos de vida, porque ter um pouco mais de citocinas pró-inflamatórias do que alguém com 20 a 30 anos é do envelhecimento. É normal. Agora, o quanto eu vou ter e o quanto isso vai comprometer o funcionamento do meu organismo. E a manutenção desse quadro. E isso é fator de risco primário para diabetes e para hipertensão e para degeneração central. Então, é um quadro que, obviamente, precisa ser cada vez mais combatido, né? Então, é importante a gente dizer isso por quê? E aí, algumas coisas que nós temos que, às vezes, dizer para impactar um pouco mais, porque as pessoas, se não impacta, é igual a gente hoje, esse quadro que a gente fala de pré-diabetes, o termo técnico para isso é intolerância à glicose. Se eu disser para um paciente, né, o médico disser para um paciente, olha, precisa se cuidar porque você está com intolerância à glicose, não vai significar nada para ele. Eu costumo até brincar, falar, eu já sou intolerante a tanta coisa, a glicose também, agora é mais uma. Não muda nada. Agora, se ele disser para ele, você é pré-diabético, ele até gruda na cadeira. Pré-diabético quer dizer então que eu vou ficar diabético? É uma opção. Depende de você. Agora é com você. Então, algumas questões precisam ficar marcadas, impactantes. Para contextualizar, essa intolerância à glicose é diferente da intolerância à insulina. Da resistência à insulina. Na verdade, um decorre do outro. A resistência insulínica é o quadro primário. Ela leva à intolerância à glicose. A intolerância é você ter a glicemia um pouco mais alta do que o normal, mas abaixo dos valores que determinam o diagnóstico de diabetes. Por exemplo, o normal da glicemia na condição de jejum é até 99 miligramas de glicose por decilitro de sangue. Se eu tiver com 100, 105, 108, 110 miligramas por decilitro,
Eu não sou diabético, porque diabetes é 125 para cima. Mas acima de 100 e abaixo de 125, já é uma condição em que o metabolismo, a maneira como o organismo lida com cada carboidrato que eu ingiro não é normal. Você ingeriu X de carboidrato, era para daqui a meia hora a glicemia estar em 190, por exemplo. Mas o seu fica 100. Você ingeriu há 11 horas o último carboidrato e a sua glicemia está 105. O normal é ela não passar de 90 e poucos. Perfeito. Então, meu organismo já não está mais lidando muito bem com esse excesso. Ele não consegue remover isso, levar para o músculo, para o fígado e tal. A gente vai falando e as coisas, né? Olha o que eu estou dizendo. Quando você ingere carboidrato, o principal tecido em que esse carboidrato vai ser estocado, guardado, armazenado, chama-se é no músculo. músculo. Se você perder massa muscular, daqui a pouco a gente fala disso, você vai ter menos área para armazenar. Vai ficar mais difícil o seu organismo lidar com isso. Um link no outro, né? Como é louco isso. É o corpo humano, né? É o corpo humano. E é a coisa mais maravilhosa do mundo. É fisiologia. Então é isso. Quer dizer, aí, se o sinal da insulina está ruim, e ela estimula o transporte da glicose para o músculo e outros tecidos, mas o principal é o músculo. Na medida em que o sinal dela fica ruim, eu já começo a ter o quadro que a gente chama de resistência à insulina. Os tecidos já não estão respondendo, é como se estivesse resistente. Não vou passar o sinal da insulina adiante, não quero, está resistente. Se está resistente, fica mais difícil transportar a glicose. Sobra mais na corrente sanguínea. Quanto pior ficar esse quadro do sinal da insulina, vai sobrando mais glicose. Daqui a pouco, eu costumo dizer isso, qual a diferença de um pré-diabético para um diabético? O número. 110 de glicemia de jejum, pré-diabetes. 130, diabetes. Na verdade, o que está acontecendo é um processo já, né, que vem evoluindo de resistência insulínica, que você passa a ser, primeiro, só resistente, e a sua glicemia está lá 90, 90 e poucos miligramas por decilitro, mas você não sabe que você é resistente. Precisaria fazer exames e tal, e eu não tenho sintoma, não vou fazer, né? Depois você é um resistente já intolerante, 105, 110, vou te chamar de pré-diabético. E depois você é um resistente diabético, 130, 140, 150 de glicemia de jejum. Tudo começou com a resistência. Qual é um dos fatores de risco para a resistência aumentada? Perda de massa muscular e inflamação crônica de baixo grau. Perda de massa muscular e inflamação acontece no processo natural de envelhecimento. E é silencioso. Absolutamente. Né? E é o grande problema. É o grande assintomático, ninguém se importa. Ninguém não estou sentindo nada, pode não estar vou em me preocupar. casa, ouvindo podcast e falar, nossa, será que eu já estou resistente? Não, é aquela né? Não dói. Não me incomoda, não me traz problema, então eu não vou me preocupar. Exatamente. E aí é um ponto-chave para a gente. Falou, Cássio, então o processo de envelhecimento, eu chamaria... Como é que você definiria o processo de envelhecimento? Costumo dizer, envelhecer é sinônimo de perder. Perda funcional. Perda funcional. É a principal característica. Cássio? Geral. De todos os órgãos e sistemas. Não tem um, né, que não é vítima do processo de envelhecimento. E aí, eu vejo assim, a gente já pode, acho que, usar um termo, e aí nós vamos caracterizando alguns pontos. Então, eu não evito o envelhecimento. Não. Porque muita gente fala assim, você tem que fazer exercício. Eu não evito o processo de envelhecimento, mas eu retardo? A gente não retarda, isso é bacana, mas tem um termo que é chave nisso. A gente diminui a velocidade do processo de envelhecimento. E aí eu gosto de usar um termo que não é muito comum. Muitas vezes falam em retardo e tal. Eu gosto de usar um termo que eu acho que ele é mais real, mais verdadeiro. Eu não evito o processo de envelhecimento, mas eu qualifico. Eu consigo perder menos. Eu vou consigo qualificar o meu envelhecimento. Essa queda, mas de maior, vai envelhecer, ser com uma qualidade melhor. Exatamente. Envelhecer nós vamos. Mas é bom a gente botar qualidade nesse processo de envelhecimento. Porque ele é uma espécie de uma desqualificação, né, do funcionamento do organismo. A gente vem crescendo e o organismo está se aprimorando até atingir o auge. E depois ele vem degenerando. Então é um processo de qualificação e depois de desqualificação do funcionamento. Então eu tenho que fazer algo para que essa desqualificação seja menor, seja menos impactante. Então dá para eu qualificar. Você qualifica a desqualificação. Exatamente. Você qualifica a desqualificação. Então isso é um ponto-chave. Então olha que bacana isso. A principal característica do processo de envelhecimento é a perda funcional.
na capacidade funcional geral. Muita gente fala assim, exercício é bom para idoso. É bom para qualquer um, né? Eu costumo dizer que quem deve fazer exercício? Quem nasce. E depois, quem respira. Quem respira. Até parar de respirar. Você sempre fala para mim isso, é uma resposta tão óbvia. Quem que você acha que deve fazer exercício? Quem nasce. Nasceu, você tem que fazer. E quem mais? Quem respira. Então, todo ser que respira deveria fazer exercício. Porque ele é do nosso projeto biológico. Nós somos seres motores. E é fácil provar isso. Né? Muita gente pode tentar, não somos e tal. Nós somos. É só ver a nossa história e o quanto nós evoluímos, né, do ponto de vista do movimento e o quanto a doença cresceu na medida em que nós ficamos cada vez menos ativos, né? Mas é do nosso, é a essência nossa. Nós somos seres motores. O nosso projeto biológico é motor. Foi tudo pensado para o movimento. A prova disso é que o tecido que nós mais temos é o músculo. Né? Sustentar ele, o osso, o sistema ósseo. Para movimentar o sistema esquelético ósseo, os músculos. E no sistema nervoso, se nós não fôssemos motores, nós não precisaríamos de tudo isso para o movimento. E no sistema nervoso central, de tudo que tem lá, existem, se a gente fosse pegar percentualmente todas as áreas do sistema nervoso central, e quem cuida do movimento? Tem mais gente para cuidar de movimento do que de outras funções. Portanto, o nosso projeto biológico é motor. Não se movimentar é ir contra a essência humana, é ir contra o projeto biológico. Você vai pagar um preço por isso. Sim. Você vai pagar o preço, que a humanidade vem pagando. Qual o preço? O preço da doença. É esse o preço. Eu não quero me movimentar. Tudo bem, você está preparado para o preço que você vai pagar para isso? Por uma opção dessa? Eu costumo brincar e dizer que é a terceira pior opção de vida para alguém. Ser sedentário. Aí muita gente fala, caramba, Cássio, e as duas primeiras? A primeira é usar droga, óbvio. A segunda é torcer pro Corinthians. E a terceira é ser sedentário. Gostei. Obviamente, essa é a opinião de um palmeirense. Gostei. Entendi. Ô, Cássio, e assim, nós lá no estúdio, nós temos 80% do nosso público é da terceira idade, né? E tem gente que acha que não dá mais tempo. Então tem muito disso. Elas chegam, olha, bacana. Eu fui no médico, eu tô com 70 anos, o médico falou que agora, né, eu preciso fazer exercício. Quanto que eu tenho que fazer? 2 meses? Aí a gente fala, não, você já tem... até você parar de respirar. Eu ia falar isso agora. Exatamente. Mas tem muita gente ainda que resiste e fala, mas ainda dá tempo? É muito bacana isso. E muita gente pergunta isso. Quanto tempo eu preciso Só para fazer? responder essa pergunta, fala um pouquinho antes, que eu acho que é muito importante, principalmente para o nosso público, da sarcopenia. Porque ela embasa eu acho que ela embasa essa resposta sua. Sem o dúvida. Perder músculo é doença, é senescência ou senilidade? Boa, ótimo. Boa pergunta. Vamos lá. Quando a gente fala, então, do envelhecimento, em que a característica central dele é a perda funcional, né, de todos os órgãos e sistemas, talvez a mais determinante do conjunto total de perdas seja justamente essa, a perda de massa muscular. Essa, para mim, talvez seja a perda mais central e que determina o restante do conjunto de perdas. E é muito curioso isso, porque nós vamos... Daqui a 1 minuto, nós vamos olhar para o músculo de um jeito, 1 ou 2, né? Se eu não me empolgar muito. Então eu estou falando em 30 minutos. Espera aí, vamos lá. Em 2. Nós vamos olhar para o músculo de uma forma absolutamente diferente. A gente olha para o músculo, está tudo bem até os 20, 30 anos de idade, está lá aquela massa muscular e tal. Isso não determina para a gente nenhuma dificuldade em geral para poder fazer tarefas do dia a dia. Essa mochiba. Exatamente. E aí nós vamos perdendo. Dos 30 aos 40, a perda é muito sutil de massa muscular e, consequentemente, de força e, consequentemente, de função. Eu já começo a sentir um pouco mais de dificuldade para realizar uma ou outra tarefa. Essa perda de massa muscular, força e função é o que a gente denomina de sarcopenia. Penia, perda sarcômero de massa muscular. A primeira vez que se falou desse termo, se associou ou se entendeu que seria, né, estritamente a perda de massa muscular. Hoje ela já tem um conceito mais ampliado. A sarcopenia é entendida como a perda de massa muscular
de força e de função. E, portanto, para entender o quanto o indivíduo é sarcopênico, nós precisamos fazer testes que meçam, né, a morfologia muscular, a força muscular e a capacidade de trabalho motor. Né? Então, aí eu tenho um diagnóstico de sarcopenia. E isso é muito simples, inclusive, de fazer. Mas beleza. Dos 40 aos 50, essa perda começa a ser um pouquinho maior. Então, olha o que eu vou dizer agora, que interessante. Dos 30 aos 40, a perda é muito sutil. Então, alguém me pergunta assim, eu já vou ajustando isso aqui. É importante fazer treinamento de força? Para quem tem de 20 a 30 anos, está no auge, né? Aí eu digo assim... Treinamento de força, basicamente musculação. Musculação. Poderia ser com o próprio peso corporal, mas vamos pensar musculação. Tá. Então, dos 20 aos 30... Musculação, desculpa, Pilates também. Pilates. Tudo que envolva... Que, na verdade, tudo é o que a gente chama de treinamento resistido. Isso. Quando você trabalha com uma resistência externa, além da ação da gravidade. Então, isso pode ser o Pilates, pode ser um elástico, pode ser um colega, pode ser um companheiro, pode ser um medicine ball, pode ser um peso. E o próprio peso do corpo. E o peso do corpo, então. E aí, tudo isso é treinamento resistido, que normalmente é para aumentar a força, que é algo que nós vamos discutir depois, né, em relação ao idoso. Ele treina força ou ele levanta peso? São coisas diferentes. Isso é interessante. Mas dos 20 aos 30, o músculo está no auge. Fazer musculação, o que você acha? Eu digo assim, legal. Né? É legal. Porque se não fizer, não vai mudar nada na vida dele. Do ponto de vista funcional. Sim. Dos 30 aos 40, a coisa começou a se manifestar. Ainda é uma perda muito sutil. Então alguém pergunta assim para mim, o que você acha de fazer musculação fosse dos 30 aos 40? Eu digo, é importante. Aí alguém fala, importante por quê? Porque você começa a perder. Então é bom você já começar a atenuar essa perda, ou contê-la. Dos 40 aos 50, o processo de perda, né, de sarcopenia já se dá de forma um pouco mais marcante. E aí já tem uma perda maior. E a gente começa a perceber, parece que o peso da idade chegando. E é impressionante o quanto a gente percebe. Percebe. Mas ainda assim, dos 40 aos 50, não é assim tão agravante, né? Ou tão marcante essa percepção. Vai piorar. Vai piorar. Eu falo para você. E é o que acontece. Aí alguém fala assim, bem, e dos 40 aos 50? Fazer força, eu digo assim, é imprescindível. Opa. Mudou. Eu usei um termo que não é mais importante e nem legal. É imprescindível. Significa o seguinte, nenhum ser respirante, depois dos 40, deveria deixar de treinar força. Daqui a pouco, mas eu vou para a academia todo dia. Calma, que nós falamos treinar força. O jeito a gente já discute. E é outro completamente diferente do que a cultura que nós temos aí. Que inclusive determina que a pessoa não vá. Porque fala, eu preciso de 1 hora e meia, eu não tenho esse tempo. Ninguém falou isso. Né? Dos 50 em diante, a perda de massa muscular já começa a ser muito mais marcante, muito mais pronunciada. E a força também. A partir daí, alguém pergunta para mim, e aí, fazer musculação e tal? Agora, olha o termo que eu vou usar. Agora é vital. Eu ia falar vital. Agora é vital. Porque dos 60 em diante, você tem um nível tão grave de perda de massa muscular e força, que você já começa a ter um processo mais pronunciado. Massa muscular, força e função? E função. E aí você já começa a ter um processo que é irreversível a partir de mais ou menos 60 anos, que é a morte celular. Ela acontece quase nada entre 50 e 60. Mas dos 60 em diante, ela vem para valer. Aí perdeu e não tem como. E isso é irreversível, por isso que é vital. Eu não posso esperar morrer a primeira, a segunda, a terceira para fazer algo, porque essa eu não recupero mais. Então eu tenho a última década de chance de tomar a decisão final. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu perco a esposa, mas eu não perco a piada. Você tem um tempinho ainda, tá? Eu ainda tenho um tempinho. Tem um tempinho. Você tá ali, hein? Não, mas eu faço pelo menos isso. Você tá ali ainda, hein? E isso muito interessante. Você carrega peso ou você faz força? Eu não sei, eu vou descobrir Nós já agora. vamos ver isso. Daqui a pouquinho. Mas isso é muito bacana. É vital. É vital. Então, musculação, ou treinamento de força, não importa qual meio. Né? Musculação, pilates, isso. Não importa qual meio que você vai usar. Você não tem escolha. Você já não tinha escolha desde os 40. Era imprescindível. Agora é uma questão vital. É para preservar as fibras. E aí o que é interessante, preservar o músculo. Por que tudo isso, Cássio, essa preocupação toda? Porque a sarcopenia é fator de risco primário para o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis.
E, inclusive, já tem muito estudo, isso não é de agora, mas saíram alguns mais recentes, fazendo a associação direta da sarcopenia com as perdas cognitivas associadas ao envelhecimento. Foi muito divulgado ultimamente, há vários... internet, mas são vários divulgadores científicos e etc. A história de fazer o fortalecimento, principalmente de panturrilha, e diminuir demência. Uma relação direta. Venoso. Por conta de... Não, e tem uma substância, uma célula também. Eu tô com miócito na cabeça, mas não é miócito. Não lembro. Tem alguma circunstância que é específica do fortalecimento dos membros inferiores que vão favorecer Eles falavam até de Alzheimer, é o fator de crescimento derivado do cérebro, uma das miocinas. Miocinas, uma das miocinas. Exatamente. As miocinas. E isso vale para membros inferiores, por quê? Porque é a maior massa muscular. Exatamente. Então, você produz, a partir daí, algumas miocinas, que são citocinas que o músculo esquelético produz. Ele produz uma infinidade, inúmeras delas. O que é bacana é que a maioria delas, se não todas, né, praticamente, elas contribuem para a qualificação do funcionamento do organismo como um todo, principalmente do ponto de vista metabólico. O músculo está jogando a favor dele. Você vai contraindo, ele vai aumentando a demanda metabólica e ele vai liberando um monte de substância que cai na corrente sanguínea e vai regulando o metabolismo de acordo com aquilo que é mais interessante para ele. E o que é mais interessante para o músculo é, felizmente e coincidentemente, mais interessante para o organismo como um todo. Alguns que ficaram muito famosos, né, dessas miocinas, uma da época da pandemia, quem ficou famosa foi a tal da irisina, né, que é uma miocina e que melhora muito o quadro inflamatório como um todo. Mas o músculo produz outras miocinas que têm potencial anti-inflamatório, tanto quanto até maior do que a irisina. Aí o músculo em contração combate aquela inflamação típica do processo de envelhecimento. Mas para liberar essa turma, ele precisa ser estimulado, precisa ser ativado, precisa ter contração, precisa ter movimento. E um desses é o BDGF, fator de crescimento, da sigla em inglês, fator de crescimento derivado do cérebro, e que melhora a atividade central e que garante proteção à morte neuronal. E aí eu previno a demência. Eu qualifico o funcionamento do sistema nervoso central. Uma das formas de se qualificar o funcionamento do sistema nervoso central é contrair o músculo. Esses caras conversam e muito. E muito. Esses sistemas conversam muito. E é o músculo que sempre, na medida em que ele contrai, que ele está ativo, é sempre ele que vai ser o responsável primário pela requalificação de funcionamento do organismo. Isso é uma coisa curiosa, ninguém pensa nisso. Quando a gente está em repouso, o organismo funciona para manter o equilíbrio, que é aquela tal da homeostase. Essa é a lógica. Quando eu estou em exercício, em movimento, em contração muscular, muda a lógica, porque o exercício rompe com o equilíbrio. Ele falou, então qual é a lógica agora? Isso é estresse, né? Quando rompe o equilíbrio homeostático, é um agente de estresse. Então qual é a nova lógica de funcionamento? Estresse bom. Mas qual é a nova lógica de funcionamento, então? Todo mundo, inclusive o cérebro, trabalha para atender a demanda do músculo. Então, na hora do exercício, todo mundo vira funcionário do músculo. O coração bombeia o que o músculo precisa. O pulmão ventila aquilo que o músculo produziu de CO2 para poder eliminar. Eu vou ter sudorese em função do que o músculo fez a temperatura corporal aumentar. O quanto eu vou liberar de hormônio é em função da demanda do músculo. E o músculo vai regulando o funcionamento de todo mundo por meio do cérebro e de hormônios, que são as citocinas que ele produz. O músculo não tem sido endócrino. Ou seja, está todo o corpo voltado em função do músculo. Todo mundo vira empregado dele. E aí vem muito ao encontro do que você acabou de falar, do nosso corpo ser um corpo essencialmente projetado para o movimento. Sim. Porque a hora que eu estou em movimento... Porra, isso é bonito demais. Todo mundo, inclusive o comandante de tudo, que é o cérebro, falou, opa, peraí. Se você estiver num exercício mais intenso, você nem raciocina muito. Porque o cérebro falou, peraí, você quer que eu raciocine, que eu reflita, que eu fique aqui com atividade cerebral complexa ou que eu atenda o músculo? Ele vai dizer, não. Na hora do exercício, você atende o músculo. Não é também aquele limite do jogador, né? Que falou, o que você achou do jogo? Achei uma correntinha aqui. Não, né? Não é que não dá para pensar nada, né? Mas dá para pensar, tem que pensar. Eu achei um real jogado ali. Achei uma correntinha aqui no campo. Não é isso, né? Não dá para raciocinar, dá. Mas isso é muito bacana.
Porque a partir daí, volta lá para aquilo que a gente estava falando então, da questão do vital depois dos 50. E a sarcopenia, na medida em que você é sarcopênico, você perde força, perde resistência, você consegue fazer menos tempo as coisas, perde potência muscular, que tem a ver com a principal fibra que nós temos, que é a fibra do tipo 2, a fibra rápida. E ela é a que morre primeiro. Eu não posso deixar a fibra de potência, de velocidade, de força morrer, porque ela é para a minha vida. É com ela que eu me salvo de uma condição de risco. Eu vou ser atropelado, alguém me ataca. E ela já é lá atrás dos nossos ancestrais para fugir das questões naturais, para se proteger de um animal, de alguma coisa. Essa fibra existe para isso também. Ela é a que mais morre. E ela é a mais metabólica, porque ela é maior, ela gasta mais energia. Quando elas vão morrendo, e eu só ativo essas fibras em condições intensas de trabalho, é a fibra rápida. Então eu não posso deixar isso morrer, porque isso derruba meu metabolismo, isso. A partir daí, se eu tenho menos força, menos potência, menos resistência, eu tenho mais dificuldade para realizar tarefas cotidianas, tarefas básicas. Se eu tenho menos potência, eu tenho um risco maior de ter um acidente numa condição de proteção, ou de algo que é comum. Estava lá em casa, não sei o quê, o neto, o pai de 40 e pouco, 50, e a avó de 80. O neto passou no tapetinho, escorregou, ficou em pé. O pai passou no tapetinho, escorregou, até caiu. Caiu, levantou. A avó de 80 escorregou no tapetinho, caiu, quebrou o colo do fêmur. O que aconteceu com ela? Falou, olha, quando ela deu uma escorregadinha ali ou tropeçou em algum lugar, ela teve momentaneamente uma perda de equilíbrio. Para recuperar o equilíbrio e não cair, ela precisa de uma reorganização do sistema corporal, do músculo, assim, ó, rápido. Extremamente rápido, de potência. Para reorganizar o esquema, voltar o centro de gravidade ali para o ponto de base e não cair. Aconteceu isso com o neto. Aconteceu com o filho outras vezes e quando ele caiu também não aconteceu nada. Ele não era sarcopênico para valer, o osso. Músculo forte, osso forte. Músculo fraco, osso fraco. Porque quem estimula é o músculo. Quem estimula o osso é o músculo. Maravilha. Ela caiu. Porque ela tinha músculo fraco, não tinha mais a principal fibra de força, de potência, foi incapaz de fazer essa reorganização. Então o risco de queda é maior. Está diretamente associado ao risco de queda e ao aumento da prevalência de queda, né, da incidência e da prevalência de queda em idosos. Então eu deveria ter protegido. Né? Eu deveria ter protegido. Se tem tudo isso, eu começo a fazer menos, naturalmente. Porque eu canso muito, tenho dificuldade, tenho medo. Então eu faço menos. Quando eu faço menos, eu estimulo menos o músculo. Como eu estimulo menos, ele degenera mais. E aí eu tenho o ciclo vicioso do processo de envelhecimento. Desdobra isso, vira a página, Cássio. Se eu faço cada vez menos, e se eu perco mais massa muscular, e principalmente a grande, a mais ativa metabolicamente, que gasta mais energia, eu engordo mais rápido. Por isso que a partir dos 40, a prevalência de obesidade é muito maior do que aos 20. E dos 50 aos 60 também. A faixa etária em que nós temos a maior prevalência de sobrepeso e obesidade é entre 40 e 60 anos de idade. Por quê? Por conta da sarcopenia, que levou a uma diminuição do movimento, da hipocinesia. A partir daí eu desenvolvo obesidade central, eu aumento as citocinas pró-inflamatórias. Por isso eu aumento a resistência insulínica, o pré-diabetes, o diabetes, Jesus a hipertensão amado. E o que mais mata no Brasil e no mundo, a doença arterial coronariana e o acidente vascular cerebral. Aí eu paro, olho para isso e falo, espera, Cássio, quer dizer então que o coração doente é vítima de quem? Do músculo. Do músculo perdido. É esse o diagrama nosso. Tudo começou na sarcopenia. Por isso que eu digo, a sarcopenia é fator, ela não é doença, porque ela é um processo de envelhecimento. Né, do envelhecimento. Mas ela pode levar... Exatamente. Ela pode levar todas essas... É aí que entra o termo de qualificar o processo de envelhecimento. Por quê? Eu vou ser sarcopênico de qualquer jeito, você vai perder massa muscular porque você vai envelhecer. Agora, você pode perder isso aqui ou pode perder isso aqui. Escolhe. Não, eu prefiro perder isso aqui só. Então, mexa-se. Tem certeza da sua escolha? Tenho. Me parece óbvio eu querer perder só isso aqui. Porque perder você vai. Principalmente depois dos 60. É inevitável. É inevitável. Olha para o Schwarzenegger, olha para o Stallone, né, que é uma pessoa. Olha para essa turma. Olha para o Van Damme. Olha para essa turma. Vai perder, é inevitável. Olha para mim,
né? Que eu já estou nos 60, eu já perdi. A minha vida inteira treinei musculação. Nunca passei mais do que uma semana sem. Dos 50 em diante, eu faço daqui a um mês, eu faço 60. Dos 50 em diante, eu não consigo ganhar mais. Mas eu treino agora para perder menos. É só, e acabou. E não tem problema nenhum. Né? E aí é um ponto-chave, que nós vamos lançar um termo aqui. Eu vou envelhecer, não vai ter jeito. Então, olha que bacana isso. Músculo não é... Qual é o grande erro nosso historicamente? Ele falou que ele ia falar... Em um minuto. Em um minuto, verdade. Mas você fez pergunta no meio. Historicamente, nós erramos, e principalmente a minha área tem um pouco de culpa nisso, a educação física. Músculo não é tecido de promoção estética. Nós vamos para a academia para ganhar músculo, para ficar olhando para o espelho. Aí vai o garoto de 20 e o pai dele de 50 não vai. Porque ele fala assim, pai, você precisa ir para musculação. 100% responde assim, eu não quero ficar fortão. Mas quem falou que isso aí é para ficar fortão? Puta, cara, isso é fantástico. A minha área falou isso. Eu tento desfalar isso há anos. Mas isso continua, cara. Para todo mundo. Muito. Sim. Muito. A ida para a academia, ela é... Estética. 90% estética. E está tudo errado. Porque quem está na academia, 70% de quem frequenta a academia tem até 35 anos de idade. Exatamente. Então quem está na academia é quem? Fazer academia, eu diria assim, legal, importante. Agora, imprescindível e vital, não tem quase ninguém. E a coisa que a gente e os que estão olhando para o espelho para ver se o braço cresceu. E a coisa que a gente mais ouve, se associando a isso que você está colocando, a coisa que a gente mais ouve é: eu odeio o ambiente de academia. Lógico. Eu também. Justamente por causa disso. Eu também. Só que eu vou. Eu também vou. E eu vou no horário que tem menos gente. Eu tento ir. Eu vou às 11 horas da noite. Eu vou às 11 horas da manhã. Eu vou às 11 da noite. Então, olha só que bacana. A gente fecha esse primeiro raciocínio, porque daqui a pouco vai vir um conceito maravilhoso para a gente. Músculo não é tecido de promoção estética. Músculo é tecido de promoção de saúde. Ponto final. Então, é assim, parar de pensar em fazer força, musculação ou qualquer outra coisa para ficar esteticamente viável. É para ficar saudável. E por isso que o treino que eu dou para um de 20, um de 30 e para um de 60 não pode ser igual, porque a fisiologia deles estão em épocas diferentes. Na verdade, não seria igual nem para 2 de 20. Sim, né? Porque o treino tem que ser absolutamente individual. Sim. E aí vem um outro ponto que é fundamental. Tudo que faz as coisas acontecerem, o ser humano ele é movido pela sua... dos 3 domínios nossos de comportamento, né? O domínio cognitivo, o domínio motor e o domínio afetivo. Vamos dizer assim, cognitivo é o que a gente sabe, é o que a gente aprende, o motor é o nosso movimento. E o domínio afetivo é quem faz a roda girar. Nós estamos aqui hoje por afetividade. Vocês têm um projeto com isso aqui e tal. Isso aqui não é cognição, não é conhecimento. Isso aqui é afetividade. É entender o valor de algo, é dar valor para alguma coisa, é entender a importância disso, daquilo, é respeitar regras e tal. Isso é afetividade. A gente aprende também por isso e toma decisões por isso. Então vocês escolheram isso aqui. E eu também estou aqui por afetividade. Né? Pela relação de amizade, isso porque aqui é bacana, porque isso também para mim é bom falar sobre isso, mostrar um pouco. Eu estou olhando para isso e falo, isso aqui são investimentos que nós fazemos. Isso é afetividade. Fazer o exercício não é uma questão de cognição. É igual fumar. Você vai pegar o tabagismo e fala, fumar faz bem à saúde. Ele fala, não. Fala, então por que você fuma? Conhecer isso, entender é uma coisa. Querer largar ou não, ou conseguir é outra. Domínio cognitivo, domínio afetivo. Então o afetivo é quem faz a roda girar. Então onde eu quero chegar? 90% dos idosos brasileiros são sedentários. Quantos? 80% a 90% dos idosos são sedentários. Isso porque mudou muito, né? Isso porque mudou muito. Não, e outra, muito, então, e aí a gente pode pegar um gancho aí e pensar que o Brasil... lembra daqueles dados epidemiológicos? Tudo falava assim, em 2025... chegou e chegamos. Não aconteceu. Quer dizer, nós já passamos, né?
O Brasil é tido como o país do mundo com maior velocidade de crescimento de idosos. Exatamente. Né? Ou seja, a nossa população está envelhecendo absurdamente rápido. Absurdamente rápido. Né? E você pega um dado desse, de 70% a 80%. Eu já tô. Você está entrando na faixa etária idosa agora. E eu daqui 4 anos praticamente eu estou. Se não fizermos algo, o sistema de saúde cada dia piora tudo. E você tocou num ponto, porque já é uma preocupação... Não vai ter gente para cuidar de gente. Porque... Exatamente. Mas já é uma preocupação presente. Sim. É o colapso do sistema de saúde na medida em que a população envelhece. Antes, nós tínhamos uma pirâmide demográfica. Sim, agora embaixo é um tinha barril. um monte, lá em cima... Agora, e para 2030, né? ó, nós estamos falando daqui a 5 anos, vai ser amanhã. Né? Nós sabemos que o tempo vai assim, ó. Sim. 2030, a projeção já é essa aqui, ó. 35, 40 é essa aqui. Ou seja, a partir de 2030, nós já deveremos ter mais gente com mais de 60 do que com menos de 15 anos, né? Isso era impensado há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Então a população envelhece, só que ela envelhece adoecendo. Ela envelhece sedentária, sarcopênica, com todas as suas perdas, a sarcopenia. E é legal isso, falar de novo, a sarcopenia já tem estudos, mas tem uma infinidade já de estudos mostrando que ela é inclusive fator de risco para aumento de enrijecimento de vaso sanguíneo. Portanto, nós estamos falando de arteriosclerose, que leva à hipertensão. É por isso que eu digo que essa pode levar a um infarto, a um AVC. Aquele desdobramento todo que a gente já conhece. Então, a sarcopenia é fator de risco para as doenças crônicas. Talvez o principal, mais do que a obesidade, que todo mundo entende ser o principal. Porque ela é um indutor da obesidade. Isso é muito interessante. Então nós temos que olhar, por isso que a gente fica aí. Aí o pai e a mãe de 50, 60 sempre tem esse discurso. Eu não quero ficar fortão. A mãe fala, eu não quero ser paniquete, eu não quero ficar igual aquela... Não é para isso. Né? Não é para isso. Porque a população já está envelhecendo, o país já envelheceu, hoje já tem muito mais, irá ser um país muito mais velho, e o sistema de saúde atual não dá conta. Não dá conta. Então isso é uma preocupação já tem estudos sendo conduzidos para ver de que maneira vai se fazer isso. E não dá conta também, Cássio, porque a maioria, me corrija se eu estiver errado, mas a maioria da população e a maioria dos profissionais de saúde, de forma geral, não tem essas informações desta maneira. Não tem, exatamente. E aí a gente olha para isso e fala assim, o sistema de saúde não vai dar conta. O que nós vamos fazer com o sistema de saúde? Nada. Não tem que fazer nada. Você tem que fazer com o comportamento do ser humano, mais nada. Não mexe no sistema de saúde. Isso é muito mais caro. Nós estamos preocupados com a consequência. É só mudar o comportamento. Resolve o comportamento. Resolve o problema. Resolve, só isso. Então não temos que fazer nada com o sistema de saúde. Antes de começar a pensar em mexer com o sistema de saúde, nós temos que tomar atitudes muito mais eficazes para mexer com o comportamento. Porque aí o atual sistema de saúde dá conta brincando. Sim. Mas nós temos que diminuir a incidência de doenças relacionadas ao envelhecimento. Não, envelhecer não é sinônimo de fragilidade. Envelhecer não é sinônimo de doença. Envelhecer é só sinônimo de perda funcional. Mas não necessariamente de doença ou de fragilidade. Ele fala, nossa, meu avô, meu pai, eu seria o meu pai, não é vivo, minha mãe é viva. Tem 84, vai fazer 85 anos. Se eu falo isso, eu tenho o pessoal sempre assim, ai, nossa, com 85, coitadinha, né? Então, minha mãe corre. A minha mãe mora sozinha, eu deixo ela, alguém fala assim, sua mãe, um dia me ligaram, foi ótimo, isso, me ligaram no celular, olha, seu Cássio, tal, a gente tá aqui com a sua mãe. Eu falei, o que aconteceu? Falou, ela caiu aqui, caiu onde? Aqui, eu estava perto da casa dela. Ela caiu, eu falei, mas caiu de onde? Do prédio? Como assim? Não, ela tropeçou aqui. Eu falei, gente, deixa ela, eu conheço. E ela estava brava, porque ela falou, eles pegaram meu celular, quiseram ligar para você, estavam querendo chamar o SAMU. Eu só dei um tropeção e caí. Ela corre, ela treina, faz musculação. Ela tem uma idade, agora eu vou entrar com o termo, ela tem uma idade funcional de 35 a 40 anos. Aí você fala, Cássio, o que é isso, idade funcional? Nossa, uma coisa é a idade cronológica. Lá embaixo, na criança, no adolescente, a gente fala em idade cronológica e biológica.
a maturacional. Não dá pra treinar com a mãe dele, não. Passa vergonha. A minha sobrinha de 30 e poucos tem nível funcional pior do que minha mãe. Eu acredito. Agora não, mas há 1 ano e pouco atrás ela tinha. Eu fiz teste de VO2 máximo nas duas, minha mãe tinha um VO2 máximo maior que o dela. Maior que o dela. Então era uma coisa assim. A gente fala lá na criança, no adolescente, a gente fala idade biológica e cronológica. Cronológica é do nascimento. A biológica é o nível de maturação. Aqui, com a população adulta e idosa, meia-idade, eu prefiro usar, né, o termo idade cronológica e idade funcional. Essa é que manda. Porque essa determina o que eu sou capaz de fazer, função. Sim. Do ponto de vista motor, cognitivo e por aí vai. É possível eu chegar, e aí é aquela sua pergunta que a gente volta. Quanto tempo? Dá tempo ainda de resgatar? Eu cheguei aos 70 e estava sedentário. E tenho 70 anos funcionalmente. Só para as pessoas terem uma ideia, a gente tem um nível de força, por exemplo, nas pernas, num exercício de meio agachamento. Aos 20 anos de idade, ela corresponde a mais ou menos o meu peso corporal. Eu seria capaz de pegar, levantar, né, uma vez num teste de 1RM lá, o meu peso corporal. Então a gente tem um nível de força de 1. Tá, eu levanto o meu peso, né, um peso maior aqui, 80 quilos e tal. Quando eu tenho 70 anos, essa minha força já caiu para 0,5. Ou seja, é metade do que eu tinha lá. Do mesmo jeito, naquele exercício supino, a gente levanta em média, um homem, 80% do peso corporal dele. Aos 70 anos, ele levanta 40% do peso corporal dele. E já perdeu 50%. É a perda média. Nós vamos perdendo mais ou menos, a partir dos 40, por aí, 10% a 15% ao ano, a cada década. Dos 60 em diante, a gente perde 15%. Dos 70, a gente perde em torno de 25% em cada década, 25%. Então, dos 30 aos 70, nós vamos perder de 50% a 60% da força. Não dá, porque eu regredi muito. E ela determina primariamente tudo que eu sou capaz de fazer, porque ela mexe com resistência, com isso, com aquilo. É daí que vem a fragilidade, que não precisa ser de todo idoso. E aí, eu posso chegar com esse idoso de 70 e devolver para ele a força que ele tinha ou ela tinha aos 30, a capacidade aeróbica e a resistência e a aptidão cardiovascular dos 30, a flexibilidade dos 30. Porque com isso, principalmente com força, capacidade aeróbica, flexibilidade, não sei o que, equilíbrio, eu consigo realizar tarefas motoras que hoje estão me dificultando. Aí fala, consigo? Consegue. Consegue. Com algumas raras limitações, consegue. Então, quando a gente pensa em exercício para o idoso, ele vem em processo de perda. Qual é o termo que caracteriza fazer exercício com o idoso? Resgate funcional. Você treina para resgatar o que ele tinha no auge, preferencialmente. Alguns não vão conseguir, por uma série de fatores. Mas a maioria consegue. Não, mas a pergunta aqui que eu faria consegue reverter ou fazer resgatar a força. Mas com a mesma capacidade e qualidade de antes. Sem resgate. O nome disso é resgate funcional. E que eu prefiro usar um nome mais impactante para as pessoas entenderem o papel do exercício no idoso. E aí nós vamos chegar no outro termo. Para mim, eu chamo isso de rejuvenescimento funcional. Com certeza. Eu tenho 70 e comecei a fazer exercício e passei a ter nível funcional compatível com 30. Eu rejuvenesci. Funcionalmente. A carinha ainda é a mesma. A carcassinha feia é a mesma. Mas a minha capacidade de trabalho, motor e cognitivo, isso, tem alguns dizem isso. Praticamente função. Tudo. Nossa, eu estou me sentindo... É um idoso jovem. Esse é o termo. Idoso, sim. Velho, não. Então a gente tem que deixar para as pessoas o entendimento de que envelhecer nós vamos. Só que você tem duas opções e a escolha é sua. Você quer ser um idoso. Idoso é a senescência, é o envelhecimento. Você quer ser um idoso velho ou você quer ser um idoso jovem? Escolhe. É possível ser idoso jovem? É possível ter 80 anos e correr uma maratona em 3 horas e 40.
que nenhum indivíduo sedentário com 20 consegue. Nenhum no mundo. E alguns treinados também não conseguem uma proeza dessa. Isso é uma capacidade funcional de elite física. É possível, mas a escolha foi dele. E ele se movimentou durante a vida. A escolha foi dele. Eu tive um aluno uma vez que eu avaliei com 64 anos de idade. Ele tinha VO2 máximo de 55 ml por quilograma minuto. Para as pessoas entenderem o que é isso. É VO2 máximo de atleta de basquetebol, por exemplo, profissional. De primeiro nível. É VO2 máximo de jogador de futebol, por exemplo, zagueiro e tal, profissional. Caramba, com 65 anos de idade ele tinha um VO2? Sim, essa capacidade ele tinha. Tinha força também muito grande. Com 42 anos ele teve um infarto. E aí o médico falou para ele, você precisa começar a caminhar. Não, ainda bem que ele não viu só isso, né? Ele ficou caminhando. Mas ele começou a se movimentar cada vez mais. E olha só, 20 anos depois, ele era infinitamente melhor do ponto de vista funcional do que ele era aos 40. Ele era sedentário, estava obeso, trabalhava assim, deixou a vida engolir ele e esqueceu de si próprio. De repente ele acordou para isso. E com 63 anos de idade, ele tinha uma idade funcional infinitamente melhor do que 99% da população com 20 anos de idade. Esse é um idoso jovem. Quem vê, não acredita. Né? Como é que pode fazer isso com... Conheço um com 84 anos de idade, ele foi esquiador, ele vai lá no Náutico, em Araraquara, quando tinha um campeonato de esqui, ele que preparava pista de slalom, colocar aquelas bandeirinhas, ele mergulhava com uma âncora no peito, descia, colocava a âncora lá embaixo, eu marcava 2 minutos, 1 minuto e pouco lá embaixo, não é possível, ele não sobe, ele subia, batia no barquinho, ele já pulava lá dentro, já pegava outro. Ele não tem 80 anos de idade, tem. Quem é que vai me dizer que ele tem 80 anos de idade? Aí eu olho para um idoso típico de 80 e olho para esses e para mim está muito claro qual é a opção de vida. Você quer chegar a que jeito lá? Mas aí, só para a gente contextualizar também, existem as características pessoais, as características individuais, Sim. que vai fazer com que um tenha um desempenho maior e um menor. Né? Porque senão cria-se também muita expectativa e em cima né? de alguma coisa. Exatamente. Então eu acho que é legal você falar que mesmo aquele com várias limitações, né, vai conseguir melhorar. Ele não vai conseguir melhorar com o mesmo nível de um outro. Ele não vai ser uma elite física. Sim. Esses exemplos que eu estou dando são bem para a gente entender. Falar, é possível, mas não é porque o público que é mais leigo, ele pode falar assim, pombas, não é para mim. Não é para mim, né? E e na verdade é até melhor para aquele que tem limitação, porque proporcionalmente pode ser que ele melhore muito mais do que o que já é um elite. Do que já é elite, sem dúvida nenhuma. Mas assim, para o público que a gente atende, os nossos idosos, você ter a opção de, com um treinamento, voltar 10 anos, não precisa voltar para os 30. Se sair dos 70 e voltar para os 60 fisiologicamente, já é fantástico. Muita coisa. É fantástico. Já exatamente. É muita coisa. E essa deve ser sempre a nossa busca. Essa é a tônica da busca com o idoso. Nós vamos sempre buscar um resgate para aquele nível de auge, 20, 30 anos de idade. Vai dar com todo mundo? Vai ser possível? Não, alguns já vêm com algumas limitações. Né? Mas todo resgate é possível. Né? Sempre é possível um resgate. E esse resgate sempre vai determinar uma melhora funcional e, consequentemente, da qualidade da vida dele, como um todo. Então, assim, as pessoas precisam... Quem já chegou aqui na frente e optou pelo sedentarismo, quando é que eu devo começar o exercício? Já deveria. Sim. Né? E isso deve começar no momento imediato em que você se pergunta, né? Quando é que eu devo começar? Já está atrasado. Então, começa agora. Não espera segunda-feira. Então segunda eu começo, né? Não espere segunda-feira. Por quê? Porque você vai experimentar um resgate. E quanto melhor for o processo, quanto mais qualificado for o processo, e isso depende de quem está conduzindo esse processo, tanto maior será o resgate a partir daquilo que o seu organismo, nesse momento, permite de resgate. Sim. Porque eu cheguei com 70, sedentário, você já teve muita morte celular, de músculo. Esse você não resgata mais. Você já limitou o seu resgate. Esse eu não chego lá. Por quê? Porque já tem célula morta, né? Já tem fibra muscular morta.
Eu não vou conseguir aqui, mas nós vamos conseguir resgate. Isso é fundamental entender. E talvez esse nível de resgate seja o suficiente para melhorar o quadro clínico. Geral. Tá? Ah, minha pressão baixou. Sim, fica tranquilo, porque ela vai baixar. Ela é proporcional ao reganho da massa muscular e da função cardiovascular. E ela depende do músculo. O coração depende do músculo. Uhum. Músculo fraco não estimula coração. O coração não estimulado adoece. Músculo forte e resistente estimula o coração. O coração estimulado está saudável. Tá saudável. Então quem estimula é o músculo. Não pode esquecer nunca disso. Porque o coração trabalha para quem? Para o músculo, quando ele está se movimentando. Isso não pode esquecer nunca. Ô Cássio, e aí entram dois outros pontos, assim. Primeiro para as pessoas, para os pacientes, para os alunos que assistem a gente, porque a gente tem dois públicos, os profissionais e o público que treina, que é do nosso dia a dia. Primeiro, para quem está assistindo, então amanhã eu vou sair caminhando lá no trote, eu vou caminhar todo dia 2h30. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa do estímulo certo, da quantidade certa. Ou então, eu vou começar a caminhar uma vez por semana, eu vou começar a fazer pilates uma vez por semana, eu vou para academia 2 vezes na semana. A gente precisa de uma quantidade exata de exercício, né? Então, primeiro isso para você colocar o que seria esse estímulo. E o segundo, eu vejo muito os profissionais, eles têm muito medo do idoso. Então, eu falo isso até... É a porcelana chinesa, né? É muito frágil. Não, eu não posso colocar peso. Lá no estúdio, nós somos em 6 profissionais. Aqueles que estudaram o processo de envelhecimento são os carrascos. Nossa, a Camila vai me matar. A Camila acha que eu tenho 20 anos. Porque eu não tenho medo de pôr carga e tal. Mas outros profissionais que não sabem desse processo... levantar o bastãozinho sem nenhum peso, já vi muito isso. sabe? Então a gente fala, coloca carga, aguenta. Então tem isso do lado dos profissionais, tanto da fisioterapia quanto da educação física, eles enxergarem como uma casquinha de ovo. E aí... E pega o gancho aí, complementa, mas assim, não é para levar 3 horas, né? O próximo podcast a gente vai deixar o Zé em casa. Não, mas é porque eu não posso perder a oportunidade com ele. Complementa com como é esse treino. Que é a história de ir para academia para ficar forte ou para fazer uma você função, falou. né? Você está levantando peso ou você está fazendo força? Levantar peso ou você treina força. Isso. Como você orienta que seja esse treino para essas pessoas? Lá atrás eu tinha falado da questão da afetividade. Né? Se alguém já é idoso, vamos partir de 2 pontos. Se alguém já é idoso e veio sedentário até aqui e agora, por algum motivo, resolveu procurar, me falaram para fazer academia. Eu sempre pergunto assim, ele gosta? Ele gosta de fazer exercício ou musculação? Não. Eu tenho certeza, eu não preciso nem conhecer ele. Anos para fazer, eu não preciso nem conhecê-lo. 95 para mais, não. Não, ele não gosta. Porque se ele gostasse, ele tinha procurado aos 20, aos 30, aos 40. Eu tenho certeza que ele não gosta. Aí, qual é o erro? E é isso que afasta, desde os 40, 50. Qual é o erro que a gente vem cometendo historicamente? Força, musculação, tem um jeito de fazer. Então o negócio é o seguinte, você vai entrar aqui, eu vou dar 3 séries de um exercício, aí 3 séries do outro, aí 3 séries do outro, aí eu vou te dividir lá na academia, eu vou te dividir, né? Um dia você vai fazer só membro inferior, outro dia superior, ou um dia peito, costa, peito, tríceps, é inacreditável que a gente faz isso em 2025. Se fosse em 2025, antes de Cristo, eu aceitaria esse modelo, mas agora, depois de Cristo, não dá mais. Porque é óbvio que ele não gosta. Nem ele, nem o outro que tem 50 e tal, o pai do cara que está lá. Bom, então o que eu faço? Esse modelo que existe de um monte de exercício, um monte de série, todo dia, isso é para o quê? Hipertrofia estética de alto volume. Ele quer crescer, quer ficar grandão. Esse treino
Para quem nunca fez, ele é chato. Eu gosto, mas nem eu mais tenho paciência para isso. Porque eu tenho que trabalhar. Aí o cara fica 1h30 na academia. Eu costumo dizer, desculpa quem fica 1h30, 2 horas, mas, gente, tá precisando fazer alguma coisa. Não dá. Eu costumo dizer assim, olha, 1h30, 2 horas, ou você tá com a vida ganha, ou você não tá muito afim da labuta, porque não é possível. Pai, você tá enrolando na academia. Me desculpa, mas eu não consigo pensar em 1h30, 2 horas, e as pessoas ficarem se programando. Não, eu tenho que ir para academia, eu não vou ter tempo para isso. Não precisa disso. Qual o tempo para eu treinar força? Para resgatar a força. E resgatar a massa. Qual massa muscular? Olha que pergunta fácil. Qual massa muscular alguém que hoje está com 60, que já perdeu, né? Qual ele deve buscar? Membro inferior? A dos 20, dos 30. Sim. Preferencialmente na grande massa. Quando ele tinha, só imagina isso, quando ele tinha 30 anos e era sedentário, ele tinha um bração desse tamanho, um peito... Não. Mas ele perdeu isso. Sim. Certo? Só restabelece. Isso, só volta. Porque você era doente com 20? Não. Porque você tinha esse músculo. Resgata só isso. Para isso eu preciso ficar 1 série, 2 séries, 3 séries, 1 exercício de peito, 2 de peito, 3 de peito, 4 de peito. Não. Isso é uma das coisas que eu mais venho pesquisando nos últimos 20 anos. Dose mínima necessária para resgate ótimo. Eu chamo isso de hipertrofia funcional. Esse nome não existe. Do mesmo jeito que quanto eu preciso resgatar de massa para melhorar minha glicemia, porque o músculo é o principal tecido consumidor. Para pressão, adivinha do que eu chamo isso? Hipertrofia funcional. Clínica. Clínica. Porque resolve o problema clínico. Quanto eu preciso ter de força? Ó, sabe quanto a gente resgata de massa e de força? Porque é voltar para o tamanho de massa do sedentário aos 20, porque aos 20 ele não tinha nada. Tava tudo bem. É exatamente isso. E isso. Capacidade funcional, porque ele se movimentava mais. Como ele se movimentava mais, ele protegia o sistema. Nossa, o raciocínio é muito interessante. Da inflamação, da degeneração. O problema é a hipocinesia, que vem da sarcopenia. Então, dá para resgatar 100% de força de quem está hoje, pode ter 40 anos, 50, 60, 70 anos. Eu garanto que dá, porque a gente tem isso com alunos. E aí eu vou dizer, sabe treinando quanto de musculação? 2 a nunca mais do que 3 dias por semana. Tempo de treino. 10 minutos. Só que aí é a diferença entre levantar peso e treinar força. Você está levantando, aí vai a pergunta da Camila. Você está, olha lá, ela... Quando a gente fala... o objetivo de quem vai. Que aí é o ponto. Qual é a diferença? O que é treinar força? Então, mas eu ia te falar, 10 minutos, mas é muito intenso? De musculação com os pesos adequados para a força que eu tenho hoje. O que é um peso adequado, Cássio? Se eu trabalhar com 40% a 60% do máximo de 1 RM, eu vou aumentar a força assim e vou melhorar mais a resistência do músculo, a resistência da força assim. Vou até anotar isso. Se eu trabalhar com pesos de 65% até uns 85% de 1 RM, eu vou aumentar a força assim, vou aumentar a massa muscular e a resistência do músculo da força aumenta assim. Sim. Então eu estou olhando para uma priorização. Se eu trabalhar com 90% a 100% de 1 RM, eu vou aumentar a força assim, muito rápido, não vou ganhar quase nada de massa muscular, porque vão ser séries curtas. Porque quanto maior o peso, o número de repetições diminui. É uma coisa básica. Se eu ponho mais intensidade, eu trabalho com menos volume, com menos quantidade de treino. Então, o que eu fui olhando nesses últimos 20 anos? Qual é a dose mínima para as intensidades certas? Então, Cássio, tem que botar peso nas primeiras semanas, nos 2 primeiros meses? Não, porque eu tenho que garantir uma base de resistência. Para quê? Adaptabilidade para aquilo. Para que ele possa treinar mais. A base do trabalho é a resistência, conseguir fazer mais, recuperar mais rápido.
para que eu possa depois fazer o quê com o tempo? Porque se ele não tem tempo... Muita gente não treina porque diz para a gente o quê? Que não tem Eu não tempo. tenho tempo. E eu acredito. Só que o erro histórico nosso foi, você tem que achar tempo. Ah, não faz isso. É o contrário. Quem tem que achar o tempo somos nós, que somos os profissionais. Não é a população que tem que achar tempo para treinar um monte, porque a nossa proposta exige 1 hora, 1h30. Você tem que se virar. Não. É a área da saúde, no caso a minha área mais especificamente, que cuida do exercício e a fisioterapia, é que tinham que ter se virado e não se ocuparam disso. Tinham que ter se virado para encontrar um modelo mais curto, mais enxuto, para atender E a mais população eficaz. inteira. E mais não eficaz. mandar eles se virarem para atender o nosso modelinho pronto, fechado, de 2025 a.C. Nossa, que porrada na cara, gente. Esse Tá corte errado. aí, ó. E aí eu vejo essas feiras que tem, não vou citar nome, né, da área do fitness, todo ano, eu quero ver as novidades. Eu falo, que novidade? A novidade é me dar um sistema novo de treinamento que atenda 95% da população que não frequenta academia. Aí vem sempre a mesma coisa, a novidade foi um aparelho novo e nós continuamos com o modelo de 1 hora e pouco, 3 séries, 4 séries, 12, aqueles números fixos, é uma coisa ridícula e que ninguém explica por quê. Então é assim, ó, para cada um tem que existir um modelo. E para quem não gosta, e acima de tudo, para quem não tem tempo, o modelo é curto e grosso, resolve o problema. Então nós temos que saber quanto eu quero resgatar de força. Puta, Cássio, mas não, é perfeito, cara. O raciocínio é fantástico. E aí né? A aderência vai ser muito maior. Vai ser muito Porque eu costumo dizer assim, desculpa, sabe, mas ó, eu sempre pergunto isso para mim, qual o melhor treino para emagrecer? Qual o melhor treino para ganhar força? Qual o melhor treino para isso? Eles ficam, tal. Não viaja. O melhor treino é o que o indivíduo fica. Porque você pode estar cheio de ciência no seu proposta, mas ela é tão chata, tão sem Ele não fica. afetividade, que ele não fica. Então, tecnicamente, ela é maravilhosa, mas não vai dar resultado porque as pessoas não ficam. A afetividade é que faz a roda girar. Então, nós temos que ter treinos afetivos, cercados de tecnicismo. Mas primeiro ele tem que ser afetivo. É pouco tempo, sim. Então, mas o que eu ia falar era assim, fantástico, fantástico, fantástico. Agora, o grande problema, eu vejo aí, é recurso humano. Recurso cognitivo. Não, não vou falar o que você... Mas é o recurso humano de nós, profissionais da saúde. Sabermos trabalhar isso com o nosso... Esse modelo, o nosso cliente, no caso. Exatamente. Tem que estudar para isso. Lógico, exatamente. Mas hoje não existe esse sair do modelo engessado. Não, musculação é assim, treino de força é assim. Eu sempre falo isso. Por que 3 séries? Aí fica outra, todo mundo olhando. A gente julga, tô falando assim, a Camila aqui, por exemplo, pensando agora, a gente julga muito as empresas de academia, de marca, não é? Como que é? As marcas, franquias. As franquias gerais. Eu não vou nessa franquia porque ali eu não tenho um profissional atendimento, eu não vou na outra. Não tem nada a ver com isso, é tudo igual. Não tem nada a ver com isso. O que falta é o processo. É o processo, um treino. É o paradigma. Nós temos que mudar o paradigma, porque entrou em alguma... Mas é treinar força. E às vezes no Pilates, 3 séries. Você tem que fazer 3 séries. Eu sempre pergunto, por que 3? Por que não 2? Por que não 4? Ou por que não 5? Ou por que não 1? Eu falo, não, 3, e aí fica aquele negócio. E essas repetições? Então é assim, o que é treinar força? É você, periodicamente, ir estimulando, aumentando a força. Isso é treinar força. O que é levantar peso? É não progredir na força. E eu vejo um monte, porque eu faço teste. Eu treino força, vamos lá, vamos fazer o teste. Seu nível não é de alguém que treina força. Você tem 10% a mais do que a sua idade determina na média. Portanto, você não treina força, você levanta peso. Treinar força significa ganhar força. Senão você não está treinando força. Você está levantando peso. Você não evolui com a força, então você não treinou força. Você só levantou peso. Então eu costumo dizer isso, eu falo, eu estou dando treino de força para ele. Tá bom, eu digo assim, quantos por cento aumentou a força nos últimos 2 meses? A resposta da maioria é assim,
Como é que eu vejo isso? Aumentou quanto? Não é treino de força? Então você tem que ter primeiro, você tem que ter um fim. E aí, esse aqui é o ponto-chave. Como ninguém monitora, eles não sabem exatamente onde tem que chegar. Se eu consigo, olha, eu preciso aumentar 50% a força desse idoso. Você faz uma revolução funcional. Aí se eu disser assim, você consegue aumentar isso com um processo muito bem conduzido. Ainda bem que vai ficar gravado isso, né? Olha só. Muito bem conduzido. Se eu disser, você consegue isso com 15 minutos, 2 dias por semana. Aí você fala, não, mas eu vou fazer ele treinar 4, 1h30 por dia. Óbvio que não. Falou, não, até porque para a própria clínica, para a academia, você tem muito mais aluno, paciente assim do que nesse outro modelo. Comercialmente, esse modelo é falido. É falido. Eu não consigo, eu fico olhando essas coisas, eu fico irritado, eu falo, não é possível, é tão óbvio. Mas nós só precisamos parar um momento, pensar e encontrar soluções para aquele que é o nosso grande problema, a população sedentária e os idosos que mais precisam de exercício e de força são os que menos fazem. Porque dos idosos, 90% dos idosos, que não são quase nenhum, né, ativos, mas 90% dos ativos, que são só 10 a 20% da população idosa, caminham. Caminham. Eu digo sempre para eles, você está com tempo? Ele falou, eu tenho só meia hora, então vai puxar ferro, né? Vai lá, vai fazer força. Mas eu preciso caminhar. Depois, vai caminhando lá para a academia, volta. Qualquer hora você caminha. Mas agora faça força, por favor. Dentro de casa. Faça força. Porque ela é primária a tudo. Ah, mas eu não tenho tempo. Você tem 10 minutos? Tenho. Então resolve o seu problema. Só que eu não posso chegar lá com ele 10 minutos, num dia eu vou lá e coloco, sei lá, 5 quilos para ele fazer tal coisa. Aí eu pergunto, de onde veio esse peso? Ah, ele fez 15. Com esse peso que ele fez 15, ele faria quantos? 115. Então você não está treinando nada. Não tem. Então é assim, quanto nas primeiras semanas? Critério. 50, 55% de uma RM, 60%. Aí você pega isso e faz assim, ó, ondula. Um dia ele treinou 55% de uma RM. Aí ele fez, quantas ele faria com isso? 22, 23. Então ele vai ter que fazer 17, 18. Tem um mínimo de dose para aquela intensidade. Não adianta ele pegar um peso que ele faria 25 no máximo e eu mandar ele fazer 10. Eu não tive um mínimo de estresse, de exigência. Então nós temos que fazer testes com essas pessoas para saber qual é o peso mínimo e para cada um desses pesos percentuais, qual é o número mínimo de repetições de séries. Quando você tem isso muito bem ajustado, a progressão, quando é que vai ser a progressão? Semana a semana, senão ele só está levantando peso. Semana 1, pegou um peso, fez 15. Semana 2, pegou aquele peso, fez. Semana 3, sabe o que aconteceu com a semana 3? Quase mais nada já. Sim. Porque o organismo já teve uma microadaptação. A partir daí, olha e que curioso isso. 3 meses isso, porque eles mudam o treino a cada 2, 3, aí é um pacote, aí muda tudo. Aí eu faço, ó, primeira semana, segunda semana, terceira, quarta, quinta, sexta, não está mais treinando força, está só levantando peso e perdendo tempo na vida, aquele tempo que ele não tem. Então eu estou com um treino inócuo por 1 hora, 3 vezes por semana. Sabe o que vai acontecer? Prazo de validade. Esse treino tem prazo de validade. Porque ele vai deixar de aderir. É meio óbvio. Ele já falou que não gostava. E quer uma coisa fantástica. Você entra numa... Você é um cara que sempre você me liga, você fala, o Sapo me ligou. Eu falo, quer ver ele perguntar agora o que ele vai fazer de exercício, porque ele ficou parado 2 meses? Não, gente, é muito engraçado esses dois. Ele liga e aquele lá bate. Não, e ele me enrola. Eu enrolo, é verdade. Mas é que dá nervoso, né? Explicar. Oh, quantas vezes você já explicou isso pra ele? Mas isso é tão característico, é muito bacana isso, porque você vai lá, começa na academia, eles te dão alguma coisa, e de repente você chega uma hora que você entra e faz seu treino, sai, entra e sai, e ninguém nem falou com você. O que é um absurdo, né? Mas você vai lá e ele dá um treino. Aí dá 2 meses, esse indivíduo para. Passa 1 ano, ele volta. O treino dele tá ali para ele começar de novo. Para comigo e pensa. Não, para comigo e pensa. Se ele ficou 2 meses e parou e voltou só depois, ele aprovou ou reprovou o modelo? Ele reprovou. Não bateu, não deu liga. Afetivamente não impactou. Sim. Eu volto depois de 1 ano. É como se eu estivesse dando uma segunda oportunidade para esse lugar. Aí ele vai lá e recebe o mesmo modelo. Só falta rolar um bolão entre os professores. Vamos ver que dia ele para. Porque é óbvio que ele vai parar.
porque ele já reprovou. E nada aconteceu nos últimos 2025 anos. E aí ele muda, às vezes, de ambiente, de academia, de estúdio, e encontra o mesmo modelo. Coisa. E aí ele para também. Falar, o exercício físico, o movimento é esse, então não é para mim. Não é para mim. Não é para mim. 95% da população brasileira não frequenta academia. Vamos lá, então. Então, existe possibilidade para o idoso que nós estamos aqui falando de trabalhar com a progressão certa e tal, né? Sabendo qual é o peso, qual é o percentual de um RM, qual é o número de repetições, de você trabalhar com um modelo de uma série. Ponto. Uma série de supino com o peso certo, as repetições certas, a progressão certa. Você soma um exercício, 2 no máximo por cada grupo muscular. Por quê? Eu não preciso fazer vários exercícios, isso eu não estou desenhando por cada grupo músculo. muscular, mas então um treino... É que você falou em 10 minutos, mas isso vai depender de pessoa para pessoa? Não, porque o processo é esse, o treino é esse. Vai dar 10 minutos a nunca mais do que 15 de treino total, contando trabalho e recuperação e descanso. Então, mas aí ele vai... Como que ele vai priorizar isso? Imagina 10 exercícios que podem ser feitos, por exemplo, na forma de um circuito. Isso, tá? É isso que eu ia falar. Quais exercícios eu vou priorizar? E aí, normalmente, de forma geral, num dia... Num dia, dá para fazer tudo, porque eu vou treinar 2, 3 dias por semana. Por quê? Porque ele não tem tempo. E eu estou fazendo para quê? Só para resgatar a capacidade funcional. Então ele vai treinar braço, ele vai treinar ombro, costas, ele vai treinar peito, ele vai Alguns treinar chamam braço. isso de full body, eu acho um termo detestante. Não, tá. Né? Vai treinar tudo, mas veja, que grupos musculares eu vou privilegiar com o idoso? Os grandes. Os grandes. Então, bíceps, tríceps, agora vamos lá, série de rosca, eu digo assim, escuta, dá para parar com isso? Dá para parar, porque isso aí não vai mudar a vida dele. Eu costumo brincar, eu fico vendo idosos fazendo 3 séries de rosca direta, 3 séries de rosca alternada na academia. E bíceps, tríceps no pulo, e tríceps, eu falo, escuta, ele vai, onde ele vai? É o bar da terceira idade, ele vai botar a camisetinha estourando no braço para impressionar as senhorinhas. Gente, não tem sentido. Nós estamos fazendo com que isso é para contribuir para que ele pare, porque isso leva tempo. Aí ele faz as 3 séries, quando você pega esse modelo, o tempo de trabalho é sempre menor do que o tempo de pausa. Porque eu não consigo colocar o peso certo com as repetições certas. Por exemplo, 70% de uma RM que tem a ver com hipertrofia e força. 70% de uma RM para ele fazer 9, 10, 11, 12. Se eu chegar perto do limite da falha, eu não vou. Essa série durou 30 segundos. Se eu esperar 30, na próxima, ele não vai fazer esse número de repetições, porque ele está em acidose. Aí eu não fiz também aquele trabalho prévio de resistência muscular, não melhorei a capacidade de trabalho e tal, o nível metabólico, a circulação local. Tem tarefas para serem feitas dentro de um processo. Aí ele não vai fazer. O que aconteceu? Aí eu vou ter que tirar o peso. Eu não posso, porque aí eu tô diminuindo o estresse. Então eu tenho que olhar para isso e falar, caramba, para quem não gosta, ou para quem não tem tempo, e eu tenho que respeitar essas condições, como é que eu faço para ele não ser vítima dessa necessidade de recuperar? Olha que interessante isso. Se o tempo de pausa é maior do que o de trabalho, vocês concordam que para quem não gosta, para quem não tem tempo, eu vou lá e fico perdendo tempo? Sim. Ué, eu fiz 3 séries em 30 segundos e foi o trabalho. Portanto, 1 minuto e meio eu contraí. Mas eu tive que esperar 1 minuto e pouco, às vezes, entre cada uma delas. Eu fiquei 5, 4,5 parado para trabalhar 1,5. A série durou aí uns 6 minutos aproximadamente. E desses 6 minutos, eu contraí o músculo por 1 minuto e pouco. Tem alguma coisa errada com esse modelo. Deixa ele para a moçada que tá com a vida ganha. Uhum. Então, menos tempo de pausa e mais oportunizar e otimizar o tempo de trabalho. Aí você faz o circuito, por exemplo, alternando o segmento. Fez um para peito, vai para baixo. Porque aí aqui tá zerado, aqui está descansado a perna. Aí, e quantos de cada grupo muscular? O básico, porque eu não estou lá desenhando o músculo, eu estou resgatando a força e aquilo que tem relação mais direta com a funcionalidade, com o trabalho motor. Então é assim, 1, 2 de peito, 1, 2 de costas, 1 de ombro, 3, 4 de perna, 1 de abdômen e acabou o treino. Progredindo da maneira correta. Olha um dado, que ninguém sabe disso e assusta. Esses treinos convencionais de musculação, que a turma fica 1 hora e pouco na academia, eu fico lá na academia, eu solto, às vezes eu solto o cronômetro e fico olhando para alguém. Eu falo, não é possível.
Não é possível. Deve estar com ações na bolsa, ou sei lá, falar do banco aí, né? Tá com coisa no banco e tal lá, né? Não é possível. Faz uma série, vai pro celular e fica. Tinha que ser abolido isso, né? O celular tinha que ser proibido, porque fica atrasando a vida de quem. Não, você estava falando, eu tô pensando aqui, até aquele negócio dessa mulherada ficar segurando aquele aparelho para terminar as abençoadas das 3 séries, ia girar, porque não é? Ninguém segurava mais aparelho. Ó, nesses treinos convencionais, que o pessoal vai lá, por exemplo, faz 4 exercícios de peito. Supino reto, supino inclinado, pec deck, crossover lá, não sei o que, beleza. E eles fazem 4 séries. O treino todo de peitoral teve 16 séries, certo? Eles levam mais ou menos 45 minutos, quase uma hora para esse treino de peito. Exatamente. Você sabe qual é o tempo de contração? Ninguém acredita. Dentro dos 45 minutos? Vou fazer tempo de contração. meia-culpa. Eu fiz esse treino ontem. Sabe qual é o tempo de contração? É engraçado isso porque é a minha área que dá esse treino. Há 2025 anos, né? Eu pergunto isso em pós-graduação, fica todo mundo, professor, 40 minutos, 30... Gente, você nunca parou para pensar nisso, mas olha agora o que eu vou dizer, onde eu cheguei com esse modelo. 4 séries, em média 10 repetições, dura 30 segundos. Então, e do jeito que a maioria faz, nem isso dura. Mas eu vou por 30, portanto... 16 séries. Portanto, 2 minutos. Não, de peitoral aí, né? Sim. 4 séries, 2 minutos. Vai para o outro. 8 minutos de contração. De contração, foi o que eu falei. Contração. É o total. Mas ele ficou 40, 45 fazendo peito. Às vezes 1 hora. Olha essa relação. Entende? É 1 para 5, 1 para 6, 1 para 7, 1 para 8. Aí vai vir aquela pergunta que eu tenho que fazer para você. Mas esse tempo de recuperação ele não é importante? Ele é importante, mas ele está fora. Não é assim que se treina hipertrofia. Não é assim que se treina hipertrofia. As pessoas fazem assim porque não sabem que a recuperação é tão importante quanto o peso que está na barra. Porque não entende nada de treinamento. E isso é um problema da minha área que ela vai ter que resolver pelo menos nos próximos 2025 anos. Ela vai ter que resolver isso, porque está tudo errado. Dentro da fisioterapia, a grande maioria é do mesmo jeito. Está errado, e muito errado. E isso está afastando as pessoas da musculação ao invés de trazê-las. Mas veja, onde é que eu cheguei nesse modelo? 8 minutos de contração. Peitoral cresce ou não? Dá resultado, não dá? Dá. Se ele, em geral, faz isso 2 vezes por semana ou 1 vez a cada 4, 5 dias. Portanto, eu cheguei num ponto e falei, para ter um peitoral, a coxa ou qualquer coisa muito grande, normalmente contrai-se em torno de 6 a 8, 10 minutos os que treinam para valer. Se eu quero só resgatar a força, eu preciso, então, de 6 minutos de contração para um grupo muscular. Não. Se eu olho e vejo que 6 a 8 é para essa hipertrofia estética de alto volume, quando eu busco a tal da hipertrofia funcional, então eu fui lá atrás, há 20 anos atrás, pensar assim, qual o tempo mínimo que eu precisaria contrair? Porque com 6 minutos eu sei que a coisa explode. Mas eu não quero esse resultado. Será que eu posso contrair por 3 minutos? Aí eu fui lá e desenhei um modelinho de treino e fui aplicando. Umas pesquisas, opa, em 2 meses resgatou força, em 4 meses, em 6 meses. Aí peraí, então se 3 dá, eu não posso ficar contente com os 3, porque eu quero menos, para que eu possa trazer mais gente. Será que 2 dá? O que significaria 2? Então se eu fizer 2 exercícios de peitoral nesse circuito, no começo você vai trabalhar com mais ou menos 50% a 60% de 1RM, isso dá em torno de 13, 14, 15 a 20 repetições, dá de 45 segundos a 1 minuto. Se eu fizer 2 exercícios, uma única série, eu já fiz de 1 minuto e meio a 2. Quando ele for treinar hipertrofia e tal, com 70% de 1RM, ele vai fazer 1 minuto de contração. Aí eu olho para os resultados dos testes de força, e hoje a gente faz, eu monitoro a massa muscular com ultrassom. Então é um negócio, você vê, é exame de imagem, não tem como... O músculo tinha 22 milímetros, agora está com 27. Acabou, teve hipertrofia, ponto. E a força, ele levantava no teste 40 quilos, agora ele está levantando 48. Então ele aumentou 20% de força, agora ele está levantando... Nós temos um aluno que aumenta em 6 meses 100% da força e resgata 15 a 20% do músculo. Eu pergunto, o que isso significa? 20 anos,
30 anos. Acabou. Fala assim, então agora eu quero mais. Mais para quê? Então nós estamos botando modelos que são para um fim, quando o fim deveria ser outro. A questão aqui é, eu tenho que saber o treino é para quê. Se o treino é para uma finalidade, o objetivo, ele é outro modelo. Para cada fim, um modelo. Então nós achamos um modelo que é um modelo que eu entendo ser para todo mundo que não tem tempo ou que não gosta. E para o idoso, resolve o problema. É jogo rápido. E veja que interessante. Você fica 10 minutos na musculação. Nesse modelo, quando você estiver treinando resistência de força, você vai ficar mais tempo contraindo do que descansando. Quando você estiver treinando hipertrofia, você vai ficar o mesmo tempo de contração é o de recuperação. Então, se você treinar por 10 minutos, você contraiu 5 e descansou 5. E num dado momento, você vai contrair 6 e descansar 4. Em 10 minutos, você fechou a musculação. Posso ir embora para casa? Você pode fazer mais coisa em meia hora na academia. Você tem treino de flexibilidade, você pode fazer o treino de aptidão cardiovascular, mas em meia hora você resolve tudo o que você precisaria do ponto de vista de resgate funcional. Agora, força, hoje, em 2025, depois de 20 anos olhando para isso, mexendo, pesquisando e aplicando nos centros nossos de treinamento, eu digo com a maior tranquilidade e segurança do mundo. 10 minutos, nunca mais do que 15. É desnecessário para esse fim. Para esse fim, o objetivo é claro. Gente, já chegamos à parte final. Cara, ai, mas já... dá uma bagunçada na cabeça da gente, que é coisa de louco, né? Quanta informação. Você faz as honras, normalmente você faz a parte final... É que eu não queria que acabasse. Mas... Nós conseguimos deixar os conceitos chaves eu que a acho gente que viu. sim, eu acho que sim. O idoso velho, o idoso Eu acho que jovem, sim. o rejuvenescimento, quer dizer, sim. a busca, a necessidade de se movimentar. Então, eu acho que né? sim, é isso que eu pedi para você. Primeiro, então, faz um fechamento, Cássio, com uma orientação geral e direcionada para as pessoas de média e terceira idade. Acho que o ponto-chave aqui para a gente é, em primeiro lugar, reconheça definitivamente que o movimento é uma obrigação, é uma necessidade. Não pode ser uma obrigação. Né? Tente começar que seja obrigado, mas faça dele uma necessidade, para que ele possa ser algo que te dê prazer. Esse é o mais importante. Vamos respeitar a questão da afetividade, mas reconheça a importância, o valor e a necessidade do movimento. Em segundo lugar, dentro disso, desse movimento, da força, seja por qual meio for, você não precisa ir para a academia necessariamente, mas você precisa fazer força e entender que não precisa muita coisa, né? E dê a oportunidade e dê o tempo para perceber a melhora. Muita gente começa e com 1 mês e meio, 2 meses para. É exatamente agora que vai começar a promover o efeito. As adaptações do organismo têm um time. E esse não é o nosso, daquele. Eu já quero ver o resultado hoje. Espere 8 a 10 semanas. Num processo adequado, você vai perceber. A partir daí, vem o segundo ponto. O que eu devo fazer, Cássio? O que inicialmente te dê prazer, motivação, com doses mínimas. Nunca, uma coisa para os profissionais e para o público, nunca continue fazendo exercício se você já está a fim de parar. Eu acho o máximo na academia ou no personal, o aluno está assim, já acabou? Falta 1 hora, meia hora. Não, já acabou. Fala assim, já acabou. Tá bom, já acabou. Depois eu vou ter que pensar alguma coisa para ele não ficar me perguntando tanto assim se já acabou. Então você comece a fazer. Encontre aquilo que te motiva inicialmente. Faça disso a porta de entrada para o mundo do exercício regular e sistemático. E aí você vai colocando novos elementos, sem pressa. Né? E nunca avance quando você já está a fim de parar. Eu fiz 15 minutos hoje, estava a fim de parar. Para. Porque o seu cérebro precisa encontrar ali uma realização e não um infortúnio. Né? Isso não é uma cruz que a gente tem para carregar. Isso é algo que vai fazer uma diferença absurda na nossa vida e vai me fazer viver melhor e ser mais feliz. Quem faz exercício regularmente é mais feliz do que quem escolhe o sedentarismo, principalmente depois dos 50, 60. Então isso é o ponto-chave. Não brigue com o exercício. Cada vez mais vá se beneficiando dele.
Eu acho que esse é o ponto. Beleza. Cássio, eu quero agradecer, foi maravilhoso. Eu ficaria aqui mais umas 3 horas, tinha um monte de coisa para perguntar, mas você volta. 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 Vai levar um tempinho pra gente Pode conseguir levar trazer. 2025 anos. Mas ele volta. Ô, Cássio, onde o pessoal te encontra nas redes sociais? Os profissionais que estão te assistindo? Como que eles... Tem o meu Instagram, né? É o meu nome, Cássio Mascácio, _ Mascarenhas. Tá, depois a gente deixa no final aqui do... Eu quero fazer um convite, aproveitar que tem o canal da empresa, né? Da Bradon, lá no YouTube. É o nosso canal lá que fala de tudo isso. Ali é um canal que fala de fisiologia do exercício, treinamento, avaliação. É bem eclético ali. É Bradon, né? Depois a gente deixa também. Bradon. Bradon é o nosso canal do YouTube. É lá que tem várias aulas que você dá? É. Porque eu vejo tem quase 300 vídeos lá. Eu vinha num ritmo de 1 por semana, mas nesse ano eu não consegui trabalhar muito ali. Mas a gente está fazendo uma reestruturação legal ali no canal agora em 2026, vem umas novidades boas aí. Então, o pessoal que gosta de fisiologia do exercício e treinamento, tem 300 vídeos lá para se divertir. Lá. E o pessoal que quer treinar, agora está em Ribeirão, então? Ribeirão Preto? A unidade nossa é em Ribeirão, na Clínica Colucci. É ali naquela vicinal que liga Bonfim Paulista a Ribeirão. A gente está ali. Então o pessoal de Ribeirão pode ir lá sentir na prática. Quem quiser fazer algumas avaliações ali com a gente também, né? Testes clínicos e funcionais. Já a gente montou ali um trabalho multiprofissional e multidisciplinar mesmo. E interdisciplinar, né? A gente tem programas de emagrecimento, programa de diabetes que conta com médico, fisioterapeuta, nutricionista, nutrólogo e os educadores físicos. A gente conseguiu fazer algo que era um sonho meu antigo. Reunimos uma equipe fantástica ali de profissionais e hoje a gente tem um atendimento inter e multidisciplinar na saúde e na doença. Legal. Beleza. E eu agradeço de forma especial essa mala que eu aguento desde da adolescência. Obrigado, Cássio. Obrigado mesmo pela presença aqui. Puta, foi muito fantástico, muito legal. Que bom. Foi mesmo. Valeu, gente. Obrigado pela presença, obrigado por estar aqui nos ouvindo até agora. Até a próxima. Tchau. Valeu.